Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade, tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. Hoje, aqui no nosso programa, eu converso com Júlio Palhares. Ele é pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste e nós vamos falar sobre os desafios e o uso consciente da água no setor agropecuário. No quadro Ideia Sustentável, vamos conhecer o exemplo de uma propriedade que consegue gerar energia própria através da luz solar e economizar muito no final do mês. O Ação Sustentável começa agora. A água é um dos bens naturais mais importantes para todos os seres vivos do planeta. Todos os setores da nossa economia dependem desse recurso e não poderia ser diferente dentro das fazendas. Para falar sobre o desafio do uso consciente da água pelo setor agropecuário e para discutir medidas que podem ser adotadas no campo, eu converso agora com o zootecnista Júlio Palhares. Ele é pesquisador da Embrapa Pecuária e está com a gente pela internet. Muito obrigada, Júlio. Olá, seja bem-vindo ao Ação Sustentável. Obrigado, Samantha. É um prazer poder falar com vocês e trazer esse tema tão importante para a produção de alimentos. Não, com certeza. A primeira coisa que chama a atenção é que quando a gente fala de pecuária, o primeiro questionamento sempre é emissão de gases de efeito estufa, desmatamentos, que é o que mais se debate na relação com a pecuária. Mas, ultimamente, tem surgido essa questão. Quantos litros de água são necessários para produzir um quilo de carne? Quantos litros de água são necessários para produzir 1 litro de leite? É possível mexer nessa conta, fazer com que isso seja melhor manejado? E aí eu repasso essa pergunta a você. É possível que a gente consiga uma eficiência no uso da água no manejo do gado? Certamente, é possível, né? Isso que você acabou de falar, por trás disso existe um nominho que ficou muito famoso, que é a chamada pegada hídrica. Exato. Né? E a gente simplesmente calcula essa relação, litros de água por quilo de carne, ou quilo de leite, ou tonelada de milho, de soja, seja o produto que for. Isso é uma abordagem, é uma metodologia científica validada e é uma co-irmã das outras pegadas que também são muito comuns aí o pessoal ouvir, que tem a pegada de carbono, que daí trata com a questão das emissões, a pegada ecológica, que foi a primeira de todas, que é uma relação de eficiência por hectares utilizados para se produzir 1 quilo de carne, por exemplo, né? Uhum. Então, são metodologias que hoje a gente tem utilizado para avaliar a eficiência ambiental, hídrica ou de emissões em qualquer sistema de produção. E, certamente, por ser uma relação de eficiência, existem vários aspectos produtivos que vão determinar uma maior ou menor eficiência. Nós dominamos esses aspectos produtivos, isso é o dia a dia de qualquer fazenda. Cabe a nós, o que nós ainda não internalizamos é relacionar esses aspectos produtivos com a eficiência hídrica. Por exemplo, existe relação entre um pasto mal manejado e ter uma carne com melhor eficiência hídrica? Existe uma relação direta, né? Porque um pasto mal manejado significa um pasto com baixo teor nutritivo, significa um pasto com menor quantidade de água. Qualquer alimento também é uma fonte de água para o animal, tá certo? Então, tudo isso vai contribuir para uma menor eficiência hídrica. Os aspectos de nutrição, os aspectos de sanidade, os aspectos de bem-estar animal, um animal que está sob sombreamento, de um animal que está a pleno sol, isso vai refletir na eficiência hídrica dele. O que nós ainda não exercitamos e precisamos começar a fazer esse exercício é relacionar esses aspectos produtivos, que nós temos pleno domínio, com a questão do uso da água na produção bovina. Essa conta que é sempre feita, geralmente ela é uma conta, na minha visão, a gente que trabalha com sustentabilidade, é uma visão simplificada, do ponto de vista de produtividade. Mas a produtividade, ela é vista como a engorda do gado, ou o tanto de leite que esse gado produz. E não com essa conta de insumos, leva em conta tudo que a gente vai comprar, mas não leva em conta a água que a gente está captando ali no rio do lado, não leva em conta, de repente, a declividade ou o sol, que é um fator que você colocou aqui.
E eu vejo que hoje há uma transformação por parte dos nossos pecuaristas, inclusive os pequenos, que estão agregando tecnologia, que estão trazendo algumas visões diferenciadas. E a Embrapa Pecuária tem várias linhas de pesquisa nesse sentido, né? Essa pesquisa que eu vi de vocês, ela tem aqui um resumo do que seria a melhoria dessa pegada hídrica e tem, inclusive, dicas práticas para o produtor. Primeira pergunta, antes da gente entrar nessas dicas práticas, você acha que há já uma mudança de postura? A gente já está num caminho de transição? Samantha, é difícil, né? Porque traçar uma regra geral para todo o setor pecuário, hoje eu não acredito que isso exista, né? Existem atores do setor que realmente já têm um discurso diferenciado, que, como você falou, enxergam além dos parâmetros básicos, né, que você cita de produtividade. Então a gente tem aqueles parâmetros clássicos de ganho de peso, conversão alimentar, né, taxa de abate, por aí vai. Que a gente vai continuar gerando esses indicadores, eles são importantes. Mas o mundo, a sociedade nos impõe outras visões, né? Então, claro, existem atores do setor que já têm essa visão e estão buscando gerar esses indicadores também e aliá-los ao seu desempenho produtivo. Mas isso não é ainda uma grande maioria, né? Infelizmente, esses atores ainda são uma minoria dentro do setor pecuário nacional. Agora, cabe a nós, a pesquisa, vocês nos meios de comunicação, a gente divulgar isso, discutir sobre essas questões, né? Para que cada vez mais isso seja internalizado. Não é modismo, não é uma coisa que vai desaparecer, isso é uma coisa que veio para ficar e a tendência é só se intensificar, né? A gente está falando aqui sobre água, mas você na introdução falou sobre emissões, nós podemos falar sobre uso de energia, uso de nutrientes, nitrogênio, fósforo, que são elementos limitantes para nós. Então, isso é uma coisa que veio para ficar e cabe a nós internalizar e produzir esses indicadores. Eu entendo que a sustentabilidade veio para ficar e agora ela entrou no componente econômico, né? Nós vimos no Fórum Mundial Econômico desse ano o foco, o centro da discussão era de fato a sustentabilidade. Então me deu muita esperança, porque acabou se colocando no componente econômico a sustentabilidade, tirando aquela visão que existia de que isso era relacionado só ao meio ambiente. Não dá para fazer essa conta com um pé só do tripé da sustentabilidade, né? Mas essa até é uma carência de interpretação do que é sustentabilidade, né? Porque desde o início o conceito ele aparece pela primeira vez em 1987, fruto de um trabalho de pesquisa de pesquisadores da ONU, da Organização das Nações Unidas, que trabalharam durante 3 anos em cima de uma visão ambiental do mundo e já desse conceito, né? E ele sempre foi baseado no tripé economia, meio ambiente e sociedade. Tá? Então, a gente não pode falar em sustentabilidade sem que também pense-se na viabilidade econômica e também na questão social, né? Porque sustentabilidade também está relacionada à qualidade de vida, a bem-estar, acesso à cultura, à educação, a bens de consumo. Tudo isso faz parte da sustentabilidade, né? Claro que não adianta eu ter um ambiente extremamente saudável e o produtor lá, ou o técnico que assiste, ele ter necessidades básicas que não foram supridas. Que sustentabilidade é essa? Esse conceito eu entendo que está evoluindo. Mas isso também nos obriga, o que é um desafio para nós, né? Nós não atingimos a sustentabilidade, seja da pecuária, da produção de petróleo, da mineração, de forma isolada. Não são só os profissionais, os atores do agronegócio que vão atingir a sustentabilidade, não? Porque ela depende de uma série de conhecimentos, de uma série de outros profissionais, né, é uma que rede. Vão auxiliar para que isso seja atingido. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com todos, inclusive ouvir o discurso de todos, porque a sustentabilidade também tem conflitos,
né? E sempre tem, Muitas porque a vezes a gente visão não é quer bem... ouvir o contraditório. A visão é bem apaixonada às vezes e é preciso tecnificar muito a discussão, mas a gente vai entrar nisso no próximo bloco, porque você vai trazer para a gente essas dicas de como fazer e a gente termina de conversar a respeito de como a gente compõe esses interesses aparentemente antagônicos. A gente já volta. Sim. Bem, agora aqui no Ação Sustentável é a hora de esclarecer a sua dúvida. Bem, essa pergunta chegou para a gente lá de Minas Gerais a respeito de veredas. E esse produtor, ele tinha uma dúvida em particular. É verdade que na beira do rio, aquele espaço mais úmido, que é a várzea, eu não preciso ter APP. E em volta da vereda, que é aquele lugar que fica encharcado e que tem o buriti, eu preciso da área de preservação permanente? Você vai ver no próximo bloco se isso é verdade ou não. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua a entrevista com o pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, Júlio Palhares. A gente já volta. Estamos de volta com a Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa, a gente deixou aqui em aberto a questão das várzeas e das veredas, uma coisa diferente da outra, uma parece precisar de APP e a outra não. E lá em Minas Gerais, de onde veio essa pergunta para a gente, é muito comum a existência das veredas, Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, e de fato é verdade. Veredas que são as áreas permanentemente encharcadas, onde tem aquela palmeira, buriti, que é muito característica dessa região. A vereda geralmente é uma área mais baixa. Então, esta sim precisa de uma área de preservação permanente no seu entorno e não pode ser utilizada como toda área de preservação permanente, né? Tem as exceções, mas a regra é de não utilização. Já a várzea, e aí tem gente que chama de varjão, tem gente que chama de banhado, que é aquela área encharcada que às vezes vai pelo pasto todo, né? Quando sai da beira de um rio, tem a APP desse rio, que vai depender da largura do rio e pode ir de 30 a 500 metros. E depois que acaba essa APP, por mais que essa área úmida continue, ela não é a área de preservação permanente e ela pode sim ser utilizada. É o caso do plantio de arroz lá no Rio Grande do Sul, que é todo plantado nas várzeas dos rios, né? Nas áreas encharcadas, nas áreas brejosas. Esse solo, que é chamado solo hidromórfico, ele é perfeitamente utilizável e ele tem técnicas para sua utilização. Mas uma coisa é diferente da outra. E a vereda precisa sim de APP no seu entorno, ok? Bem, se você que está assistindo a gente aí tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você ouviu por aí é verdade, manda essa dúvida aqui pra gente, é só mandar no nosso WhatsApp, que é o 11 94 258 9183, ou você pode entrar em contato direto com a nossa produção pelo telefone 11 3131 3719. Vamos agora ao Ideia Sustentável. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Brasil possui mais de 12 mil propriedades rurais que geram a própria energia com usinas fotovoltaicas de captação da luz solar. Você vai ver agora uma dessas propriedades que gera energia própria. O exemplo vem de Minas Gerais. Minas está super aqui hoje no programa, com uma economia de até R$8.000 por mês, olha só. O sítio Primavera, no município de Ervalha, viu o impacto positivo da energia renovável também nas finanças da empresa. Desde 2018, a propriedade gera energia fotovoltaica para manter as atividades da produção de café e de frangos. Henrique, responsável técnico da fazenda, e o pai dele, fundador da empresa, estão satisfeitos com a escolha, já que a conta de luz, que girava em torno de R$3.000, chegando a R$8.000 nos meses de pico, ficou zerada. Além da diversificação de renda, né, diversificando atividades aqui da cafeicultura, avicultura, nós resolvemos também investir na energia fotovoltaica por ser uma fonte de energia limpa e também para tentar reduzir o custo de energia elétrica, que é um dos gargalos da avicultura. O investimento como um todo ficou próximo de R$140.000, entre equipamentos, inversores, placas, as mesas e instalações. E a gente tem uma expectativa de retorno de 4 anos a 4 anos e meio do valor investido.
As placas desse sistema contêm células solares produzidas com material semicondutor, tendo uma camada positiva e uma camada negativa, similar a uma bateria. Quando os raios do sol atingem uma célula, é gerada a energia. No sítio, as mesas foram instaladas no solo em vez do telhado para facilitar a manutenção e melhorar a captação solar. Essas mesas, elas nos permitem uma angulação de 45 graus para que a gente acompanhe o caminhamento do sol, principalmente na época de inverno, que o sol não passa exatamente em cima. Ele percorre um pouco de lado aqui o caminhamento dele. Então a gente acompanha esse caminhamento para otimizar a geração. E o segundo motivo é uma questão de segurança. A única manutenção que a gente tem nesses equipamentos é a lavagem, para retirar a poeira que vai se acumulando com o passar do tempo. Então, aqui é fácil de lavar, está na altura do funcionário. Em cima do telhado, ele teria que subir no aviário, né, no telhado para lavar. Então, tem o risco de acidente. As placas ocupam uma área média de 200 metros quadrados e, por mês, geram aproximadamente 4.000 quilowatts. O suficiente para abastecer o aviário, a estrutura de pós-colheita do café e 2 casas de funcionários. E o crédito que sobra ainda é utilizado para pagar a conta de energia elétrica da casa do produtor da cidade. Esse sistema que nós colocamos de geração de energia também contribui para o meio ambiente, reduz também a dependência de problemas de águas, etc. De vez em quando se vê crises aí, que as empresas ficam muito esgotadas, e nós estamos dando também a nossa contribuição, além do lado econômico, que é indiscutível. As mesas são ligadas ao inversor, que transforma a corrente contínua em alternada e manda a energia para a propriedade. A companhia elétrica local instalou medidores para saber o que é gerado e o que é consumido. Quando a propriedade produz mais do que gasta, esse excedente vira um crédito que pode ser utilizado em até 5 anos na propriedade ou em outros 4 imóveis da mesma localidade. Para este técnico do Senar, que avaliou de perto a usina fotovoltaica do sítio, os resultados obtidos compensam o investimento. Se você for pensar hoje no consumo de energia, ou pagar energia do sistema da concessionária de energia elétrica, você paga mais do que você usa, porque você paga o sistema de transmissão, você paga as perdas técnicas, você paga tributos e até agora todo esse custo está embutido na sua conta. No sistema fotovoltaico não, ele tem a instalação das placas, a instalação dos inversores, uma infraestrutura de instalação, ela dura de 30 a 40 anos. Só o fabricante já está dando para ele uma garantia de 25 anos. Esses inversores estão de 10 a 15 anos, mas os inversores podem ser substituídos. Então, 30 a 40 anos é a vida útil de uma usina dessa. Mas não é em todo caso que compensa essa instalação. Segundo o técnico, contas de luz inferiores a R$ 500 não justificam o investimento em uma usina fotovoltaica devido à pouca demanda. No caso do sítio Primavera, o retorno foi tão bom que a ideia agora é aumentar as placas e mandar o crédito gerado para ser abatido de outra conta de luz na propriedade da família voltada para a criação de gado. Uma usina fotovoltaica é sinônimo de sustentabilidade no campo, com geração de energia renovável, faça sol ou até mesmo chuva. No caso de tempo nublado, chuvoso, existe a captação de energia, que essa captação de energia é de raios ultravioletas, então não por incidência de calor. Agora, claro, nublado, a incidência é menor, mas faz a captação de energia. E a gente continua a entrevista com o zootecnista Júlio Palhares, ele é pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste. Júlio, nós terminamos o bloco anterior falando um pouquinho a respeito dessa falta de integração, né? Parece que tá separado em bloco a sustentabilidade, na verdade é tudo uma grande teia, nós precisamos linkar todos os aspectos da sustentabilidade para que a gente consiga, de fato, chegar a ela. Você é pesquisador da Embrapa, eu particularmente sou fã, meio tiete da Embrapa, porque eu acho que o Brasil está onde está graças a instituições como a Embrapa, que investem em pesquisa e que têm pesquisadores apaixonados pelo que fazem. Na sua opinião, nós estamos hoje, você disse que não acha ainda que isso é um conceito muito disseminado no pecuarista,
mas você entende que há uma tendência ou a gente ainda precisa caminhar muito, trabalhar com educação ambiental primeiro, com educação social, inclusiva, para que a gente consiga mudar essa mentalidade? Não, há uma tendência, certamente, e essa tendência ela vem muito, por um lado, uma conscientização, que daí é do indivíduo, e por outro lado, por uma pressão, né? Seja de um mercado consumidor, ou seja da sociedade como um todo. Então, esses dois fatores, o indivíduo e a comunidade ou o mercado, vão fazer com que as coisas se movimentem. Então, certamente existem um movimento para isso, e cada vez mais a gente vê práticas, né, ambientalmente corretas e que vão contribuir para essa eficiência de uso de recursos naturais sendo internalizadas no dia a dia das propriedades, tá? Uhum. E para facilitar a vida, vocês dão dicas, né? Esse é um dos papéis da pesquisa, né? Além de gerar o conhecimento, que é a nossa atividade principal dentro da Embrapa, né? Mas o que nos dá orgulho, o que nos satisfaz, é ver esse conhecimento sendo utilizado ali no dia a dia, né? No produtor ou na cadeia produtiva como um todo, para que realmente as mudanças sejam promovidas, tá certo? Para que aconteça realmente o que a gente busca e não fique só na teoria, né? Sim, sim, né? A teoria ela é importante, ela vai basear a ciência. Toda a ciência vai estar baseada na teoria, mas você tem uma realidade prática que essa teoria vai ter que se adaptar e considerar aspectos produtivos, culturais, econômicos, sociais e ambientais dessas várias realidades práticas que nós temos no nosso país, porque de uma fazenda no Pampa Gaúcho, uma fazenda na região amazônica, são coisas extremamente diferentes, né? Então, a gente não pode buscar receitas únicas ou milagres, Sim. Porque milagres não existem. O que existe é conhecimento sendo aplicado e mudança à realidade. Eu acho importante isso, porque a gente tem, eu comentei inclusive nesse programa que nós temos 6 biomas, então a gente precisa ter de fato um pouquinho de noção de que uma coisa não vai funcionar para o Brasil inteiro. Mas aqui, Sim. pelo que eu vejo de algumas dicas de vocês aqui, de 6 boas práticas hídricas, me parece que isso pode ser praticado em todos os biomas do nosso país, né? Vocês falam aqui em alguns passos, captação de água de chuva, é possível fazer isso nas fazendas? Sim, é possível fazer isso em qualquer fazenda. Se tornaria mais difícil ali no bioma que engloba o semiárido brasileiro, porque daí você tem um regime hídrico muito deprimido, né? Mas na grande parte do Brasil, o Brasil é um país rico em águas, porque ele também é rico em pluviosidade, né, em chuvas. Então, a captação da água da chuva é uma prática benéfica, não no sentido de economizar água, porque ela não vai promover uma economia de água, a captação da água. O que nós vamos usar é uma fonte alternativa. Nós entendemos a chuva como uma fonte alternativa. Nós temos as duas fontes tradicionais, que são as fontes superficiais, que é lá a nascente, o açude, a lagoa, o rio, e as fontes subterrâneas, né, que são os poços aí nas suas várias profundidades. A chuva entra como uma fonte alternativa, então se eu capto a água da chuva, eu deixo de extrair água dessas fontes superficiais e subterrâneas, que são muito mais sensíveis e que em muitas propriedades têm um limite hídrico, né, que se ultrapassado elas vão secar. Então, a água da chuva pode entrar com uma tecnologia já validada, não só no Brasil, em várias regiões do mundo, né, viável de ser feita e que auxilia, né, em você dar maior qualidade ambiental à propriedade. Maravilha. E é lá no semiárido que precisa ter cisterna, né? Na verdade, a gente precisa também ter essa noção. Vocês falam aqui ainda em rotação de cultura, plantio direto, bebedouro. Fala um pouquinho dessas práticas para nós, como é que isso funciona na prática? É fácil, é caro? Qual é a indicação? O plantio direto também é uma técnica agrícola já bem difundida, internalizada em grande parte da agricultura brasileira, né? E além de todos os benefícios agronômicos que ela tem, de melhorar a qualidade do solo, manter matéria orgânica ali, né? Melhorar a microbiota do solo, então o solo se torna mais vivo, mais biodiverso. O plantio direto também, por ele aportar maior matéria orgânica no solo, essa matéria orgânica retém mais água. Isso é uma característica da matéria orgânica, tá? Retém mais água no solo. Então,
voltando à nossa introdução, né, que você falou sobre mudanças climáticas e tal, se eu tenho uma prática agrícola que retém mais água no solo e eu tenho cenários que pintam aí de escassez hídrica, né, essa prática é muito bem-vinda nesse momento, porque eu vou ter mais água disponível, ou seja, a minha cultura vai poder, né, crescer de forma aí ideal, sem sofrer por um déficit hídrico. Claro que isso tem limites, não é porque vai ter muita matéria orgânica que aquela cultura não vai sofrer déficit hídrico, dependendo do tamanho desse déficit. E isso também vai impactar positivamente na pegada hídrica, tá? Por exemplo, porque se eu tenho maior água acumulada no solo aí, por uma série de cálculos que a gente faz, isso tem um impacto positivo na pegada hídrica, reduzindo o valor dela, ou seja, dando mais eficiência hídrica ao produto carne. Assim como é a rotação de cultura, né? Se eu tenho lá uma monocultura única e faço ela sempre, eu vou acabar fragilizando mais aquele ambiente por estar somente com uma cultura, além de todas as outras questões sanitárias, agrícolas, Sim. que são negativas nesse sentido. Mas essa rotação, ela vai te trazer benefícios econômicos, ambientais, tá certo? E também vai impactar nesses indicadores de desempenho ambiental. Eu vejo você falando a respeito de plantio direto e a respeito de rotação de cultura, eu volto no ponto em que estávamos, é uma teia, porque isso é um ponto de diminuição de pegada hídrica, mas também são práticas de conservação de solo. Não tem como Sim. você fazer um bem sozinho, né? Ele sempre vai estar ligado a outras coisas. Tem uma dica aqui que eu achei curiosa, que é a instalação de hidrômetros. De que forma que o hidrômetro pode ajudar nisso? Na verdade, o hidrômetro é o pontapé inicial de todo esse processo. Começa, né? Por aí. Porque se a gente está falando em água, uma pergunta simples que se eu fizer para a maioria dos pecuaristas brasileiros é: quanto o seu gado consome de água? Ninguém vai saber responder. Ele vai falar um valor, né? Muitas vezes esse valor é um perceptivo, tá? E a experiência que nós temos é que existem alguns valores aí que todos falam o mesmo valor. Então se criou uma cultura. Mas quando a gente faz a pesquisa, a gente mostra que esses valores não têm base, né? Que simplesmente uma coisa que se tornou como uma coisa do WhatsApp, vira uma verdade, mas vai ver, não é bem verdade. Isso, e ninguém foi ver onde estava esse dado, todo mundo repete. Ninguém foi ver qual o embasamento científico do conhecimento que gerou aquela informação, né? O hidrômetro vem sanar esse problema, né? Porque o hidrômetro nada mais que um reloginho que mede o consumo de água. Porque tem uma frase que é simbólica nesse sentido: não tem como a gente gerir o que a gente não conhece, o que a gente não mede. Né? Então, se a gente quer tornar o uso da água mais eficiente, primeira coisa, precisamos medir esse uso da água. E cada fazenda vai ter um uso diferente. Eu posso ter uma fazenda com uma terminação de Nelore no centro-oeste, uma fazenda com terminação de Nelore aqui no sudeste. O consumo de água desses animais vai ser diferente. Por quê? Apesar de ser a mesma genética, eles estão expostos a climas diferentes, certamente a tipos de dietas diferentes. Tudo isso vai determinar o consumo de água pela boca dele, tá? Então, o hidrômetro ele vem nesse sentido de começar a gerar informação, e esse tipo de informação é muito pobre no Brasil ainda, né? Então, no âmbito da pesquisa, nós estamos gerando esses dados, mas eu tenho uma fazenda, por exemplo, aqui na Embrapa, na Pecuária Sudeste, com sistemas de corte de leite. Gera esse tipo de informação, porque nós temos vários hidrômetros instalados na fazenda, tá? Mas eu tenho um limite de eu poder fazer uma inferência e levar esse dado para outras fazendas. Tipo, eu estou no bioma Mata Atlântica. Uma fazenda que não esteja nesse bioma, eu já começo a ter um impedimento de transferir simplesmente esse dado. Claro, tá? claro. Então, nós precisamos... esse seria um primeiro ponto. Se primeiro nós a informação. Que é importante e queremos manejar água, nós precisamos começar a medir a água. Um hidrômetro custa em torno de R$200. Investimento baixíssimo. Que é não, isso é inviável fazer. Não é inviável fazer. Né? R$200, todo mundo pode instalar um hidrômetro. É uma leitura fácil, que você em menos de 1 minuto vai ler o registro dele. A gente tem que ter essa cultura, começar a medir. A partir de nós medirmos, né, nós vamos começar a ter referenciais de uso da água
E daí chegar no que você está falando, de propor boas práticas que sejam precisas para aquela realidade produtiva, porque eu tenho consumo, eu conheço o comportamento hídrico da fazenda, e daí eu proponho boas práticas que vão intervir de forma positiva e direta naquela realidade produtiva. Não, maravilhoso, Júlio, super esclarecedor para a gente, muito obrigada pela sua presença na Ação Sustentável. A gente vai deixar a dica aí para o produtor que comece pelo hidrômetro e siga para conhecer o que ele consome, saber qual é o consumo médio da sua região e poder fazer essa gestão de uma forma mais eficiente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de vocês. E se você vai fazer essa divulgação que o produtor instale hidrômetro, eu também compactuo disso. Aquele que estiver medindo hidrômetro, compartilhe esses dados com a Embrapa, né? Nós devolvemos isso em conhecimento para o produtor. Porque quanto mais a gente tiver dados e um banco de dados, mais rápido nós vamos tornar esse uso eficiente na produção de carne bovina. Não, maravilha, está feito o nosso acordo. Muito obrigada. Tá ótimo. Gente, olha só, então você, pecuarista, por favor, meça, coloque o seu hidrômetro, meça a água que você consome e compartilhe isso com a Embrapa para gerar conhecimento para o Brasil inteiro. E o Ação Sustentável fica por aqui, infelizmente eu sei, mas se você quiser rever o conteúdo desse programa, acesse lá a nossa página na internet www.tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal que está disponível no Google Play e também na Apple Store. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.